A língua que você fala pode te colocar em maus lençóis e te prejudicar na justiça. Imagina como é nascer e crescer em um país onde a língua que você fala define o tratamento que você recebe e onde o julgamento que decide que você não tem mais o direito de continuar vivo é conduzido em uma língua que você não fala. Há quem diga que isso aconteceu na Bélgica, em um dos casos mais notáveis de tensões linguísticas, um caso que até hoje é bastante controverso, a execução de Jan Kalke e Pieter Roethaus. Países que têm mais de uma língua oficial frequentemente guardam um histórico de tensões, isso quando não de violência e de barbárie, e o exemplo da Bélgica é ótimo para ilustrar isso. Apesar de ser um país pequeno, a Bélgica tem 3 línguas oficiais. O flamenco, que é uma variedade do holandês e é a língua materna da maior parte da população. Também o francês, que na Bélgica tem menos falantes nativos do que o holandês, e o alemão, que é a língua materna de mais ou menos 1% da população. E isso não é de hoje não. Já no século XIX, a população falante de holandês era a maioria no país. Só que, ironicamente, a língua falada pela maior parte da população não era a língua oficial da Bélgica. Durante muito tempo, a única língua oficial da Bélgica foi o francês, língua que, sem dúvida nenhuma, tinha um status muito maior do que o holandês. Agora vocês entendem o contexto em que a nossa história se passa. Na noite de 23 de março de 1860, na região da Bélgica onde até hoje se fala francês, uma viúva chamada Dubois foi atacada e roubada na fazenda onde morava. Ela veio a óbito poucos dias depois por causa dos ferimentos que sofreu, mas antes de falecer, ela declarou que os homens que a atacaram eram falantes de holandês. Eis então que os olhos se voltaram para 2 homens falantes de holandês que tinham se mudado para a região. Um vendedor de batatas chamado Jan Kalke e um ferroviário chamado Pieter Roethaus. A partir daqui, os relatos começam a divergir, e é bem interessante ver como a história muda dependendo da fonte que você consulta, e principalmente dependendo da língua na qual está a fonte que você consulta. É fato que o julgamento foi conduzido em francês, língua na qual os acusados não eram fluentes. Na época, o francês era a única língua na qual o sistema de justiça belga operava. Interessante é que, de acordo com a Wikipedia em francês e com textos em jornais francófonos, o Kalke e o Roethaus tiveram a assistência de um tradutor juramentado de holandês. Mas se a gente consultar a Wikipedia em holandês, com as fontes em holandês, a história contada é bem diferente. De acordo com alguns outros relatos, o advogado de defesa do Roethaus e do Kalke não entendia a língua dos acusados. E não teria sido um tradutor juramentado auxiliando os dois, mas sim um policial de Luxemburgo que teria atuado como intérprete. Jan Kalke e Pieter Roethaus foram condenados e executados poucas semanas depois. Mas calma que a história ainda não acabou. Um ano depois da execução, um líder de uma gangue local confessou que os responsáveis pela morte da viúva Dubois não tinham sido o Kalke e o Roethaus, não, mas 2 membros da gangue que, ironicamente, eram falantes de francês. Há boatos que os responsáveis teriam falado palavras soltas em holandês na hora do crime, justamente para despistar. Então, será que o Kalke e o Roethaus foram realmente 2 mártires da injustiça linguística, condenados por falar a língua errada? Pode ser que sim. Ou não. As fontes em francês que eu consultei dizem que o Kalke e o Roethaus, por mais que não tenham sido os culpados pela morte da viúva Dubois, teriam sido indicados como cúmplices do crime. Mas os textos, curiosamente, não dizem exatamente qual teria sido o papel dos 2 enquanto cúmplices. Abriram a porteira da fazenda? Deram informações privilegiadas? Curiosamente, nos textos que eu li, o papel deles não está descrito. Existem vários livros, várias reportagens sobre esse caso, mas mais importante do que saber as minúcias desse crime é saber que esse caso tem repercussões até hoje, porque, ao contrário do que a gente aqui de longe possa pensar, as tensões linguísticas da Bélgica nunca foram completamente resolvidas. Existem acusações de que nacionalistas flamencos se apropriaram do caso de Roethaus e Kalke e distorceram os fatos para servir a sua própria causa. Mas, por outro lado, é fato que existe sim um certo ressentimento, não totalmente descabido, por parte da população falante de holandês da Bélgica, porque, goste a gente ou não, eles são a maioria da população. Essa tensão se reflete, por exemplo, no fato de que, em geral, os falantes de holandês da Bélgica são obrigados a estudar francês na escola, enquanto os falantes de francês não têm a mesma boa vontade para estudar o holandês.
Aliás, relações linguísticas complexas e até mesmo hostis não são nem um pouco raras em países com mais de uma língua oficial. É comum que, mesmo que legalmente todos os idiomas tenham o mesmo status, na prática, uma das línguas conte com mais prestígio e maior adesão social, e que os falantes de outras línguas locais sejam estereotipados, segregados, talvez vítimas de preconceito mais ou menos velado. E se você pensa que a gente aqui no Brasil está numa posição super privilegiada, porque afinal de contas nós somos um grande gigante monolíngue, desculpa acabar com a sua ilusão, mas uma parte considerável da população brasileira não é falante nativa de português. E eu não estou falando só de imigrantes não, viu? Já te ocorreu que, para as pessoas com deficiência auditiva, falantes de Libras, a língua brasileira de sinais, o português é uma língua adicional que elas têm que aprender? E será que toda a população indígena do Brasil é falante de português? Mesmo que a gente esteja tratando de uma comunidade em que apenas uma língua é falada, isso não garante muita coisa não. A gente tem evidências que o sotaque de uma pessoa influencia, por exemplo, o quão rigoroso vai ser o julgamento dessa pessoa em um tribunal e qual vai ser a pena que ela vai receber. Mas eu não sei se vocês têm interesse nesse tipo de coisa, então me contem aí, quem sabe eu volto a esse assunto. Goste a gente ou não, a língua é política e ela influencia questões políticas da nossa vida. Se você gosta desse assunto, talvez você também goste do vídeo que eu fiz sobre a Disney e preconceito linguístico, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui nessa volta do canal. Ou, talvez, você possa gostar desse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.